Bom dia para todas. É um prazer de novo estar com vocês aqui. Tem sido assim para mim uma companhia e uma ótima companhia poder ver e rever amigas, fazer novas amizades também. Cada dia esse grupo tem trazido mais alegria para a vida da gente. E isso para mim faz muito bem. Num tempo de pandemia e por causa da pandemia, nós buscamos estar entre amigas. É E verdade. isso nos conectou, isso nos ajudou a enfrentar. Acabamos vendo que a gente precisou da companhia umas das outras, não só na pandemia. Talvez aí a gente tenha valorizado mais o estar com alguém que a gente realmente admire, com quem a gente gosta, com quem a gente ama e com quem a gente não conhecia e passou a conhecer, como foi o caso da Shirley aqui para mim, da Sula, que foi tão bom e tantas outras que a gente foi conhecendo. E é tão bom a gente poder passar por um momento difícil acompanhada. Não é fácil passar pelos momentos difíceis, mas passar pelos momentos difíceis se sentindo sozinha é pior ainda. Eu creio que fica mais difícil ainda. Então, eu quero dizer para vocês que vocês têm sido importantes na minha vida desde a pandemia. Não é por causa da e nem para, mas é desde lá vocês têm se tornado cada vez mais importantes para mim. E eu sinto, pelo testemunho de algumas outras amigas, que nós temos sido realmente companhia. E o assunto de hoje é, eu não sei direito sobre ele, por isso que eu estou aqui, porque eu quero aprender sobre ele. O que eu vejo são os efeitos da pandemia, os efeitos desses momentos de catástrofes, né, de guerra, né, de prenúncio de guerra e de desemprego, de problemas no governo, sociais, assim, cada vez mais aumentando, problemas de famílias. E tudo isso vai trazendo uma angústia para a gente e uns sentimentos que a gente não consegue nem denominar. E aí, Lúcia, chamar você para falar sobre isso, eu acho que foi justamente num post seu que eu vi essa palavra e que me chamou a atenção o texto que você escreveu. Por isso que o convite para você falar sobre isso com a gente era justamente para a gente entender, será que o que eu tenho de vez em quando, o que eu sinto e que não sei denominar, é isso? Como é que fala esse nome, Lúcia? É languishing. Eu não Isso sei mesmo. nem dizer direito, Languishing. mas É isso aí, languishing. languishing. É, Então, languishing. vamos A a gente estava com ele. uma professora de inglês entre nós na Ah, última na aula, no último primeira. Ah. encontro, isso é. Aí ela nos falou sobre isso. Eu falei, nos fala a expressão assim, a Thelma, ela é também Ah. uma esposa de pastor, agora ela é viúva também, Isso. e ela Aham. nos ensinou direitinho. Eu falei, então tá bom, Que ok. coisa boa, né? Então a gente vai aprender não só a falar essa palavra, mas também entender se ela tem tido lugar na nossa vida e o que que a gente pode fazer. Lúcia, muito obrigada de novo por você estar aqui, minha prima querida. Ok. É uma alegria estar aqui, viu, Ana? É uma alegria e ver vocês novamente. Quem eu conheço pessoalmente, quem eu conheço agora aqui, a partir do Entre Amigas. Tem sido realmente uma caminhada muito gostosa. E eu acho que todas nós compartilhamos assim do sentimento de que a amizade para nós é algo muito importante. Eu acho que toda mulher sabe, assim, não sabe, mas assim, toda mulher talvez compartilhe, né? Porque eu ia dizer assim, toda mulher sabe, quer esse desejo, mas hoje em dia as coisas são tão assim estranhas que a gente não pode nem, né? Tá bom, mas toda mulher, eu acho que compartilha desse desejo de ter amigas, não é? E porque é da mulher isso, a gente está junto, a gente está compartilhando a vida, umas mais, outras menos, né? Assim, umas que são assim muito diferentes, mas, e nós somos também muito diferentes uma das outras, mas mesmo assim, sendo diferentes e tendo realidades diferentes, nós temos coisas que nos unem. Somos mulheres,
somos cristãs, desejamos sempre estar servindo ao Senhor com alegria e nos prepararmos, né? Eu gosto muito da palavra de Deus em vários aspectos, é claro, né? Mas, assim, ela nos convida ao conhecimento. E desde muito pequena eu via isso, e eu gosto disso, sabe? E a professora que estava com a gente, a Thelma, no último dia, eu estava falando um pouquinho sobre isso, e aí ela falou assim, Lúcia, essa semana eu li um artigo, um professor falando sobre um tal de learning ability. Aí ela falou, você sabe o que é isso, Lúcia? Não, nessa linguagem, não. Mas, assim, é quando a pessoa tem a habilidade de querer aprender. E aí ela falando assim, eu vejo isso em você, você quer sempre aprender, você quer sempre isso, você está sempre... Na verdade, eu fiquei meio surpresa, mas depois eu fiquei pensando sobre isso. Assim, eu tenho essa habilidade aí, então, né? De querer aprender, de querer saber, e querer saber com propriedade. Não simplesmente querer saber e ter uma informação e deixar para lá. É claro que a gente não consegue obter todas as informações de hoje e ter o conhecimento que tem hoje. Não tem como. A gente tem que acessar o computador mesmo, e graças a Deus pelo computador, né? A gente fica, estou vendo a Nancy com a estante dela ali atrás. Com certeza, se ela não leu todos, ela leu praticamente todos que estão aí atrás. Eu também aqui, meu lado de cá e o lado do Sócrates, assim, tem uma diferenciação, porque dele é mais certinho, o meu mais assim, tudo bem. Mas, assim, os livros que estão ali é porque eu li. E ao longo da minha caminhada. E tem muitos ali que eu tirei da área da pedagogia, então. Eu dei muitos livros, porque não dá para a gente ficar com todos os livros que a gente já leu. Isso é legal de ver, porque a palavra de Deus nos convida ao conhecimento. E o conhecimento é mais do que informação, né? E a gente vai, então, adquirindo as informações, vai transformando em conhecimento para nós e vai... eu me lembrei do texto da palavra, né? Conheça de tudo e absorva o que é bom. Isso aí é fundamental. E é isso que a gente vai também. Mas já tem coisas que de antemão a gente já sabe que é ruim. Então a gente nem pega, nem vê, porque vai ficar intoxicando a mente. Para quê? Né? E aí eu fico vendo que a importância do conhecimento. E aí vem desse processo também nessa área, né? Como psicóloga, como pedagoga antes, como educadora cristã antes. Educadora é a coisa que a gente ama mesmo, né? A gente ama educar, o ensino, o meu ministério é o dom do ensino mesmo, e eu vejo cada vez mais isso claro em mim, como eu amo dar aula, estar ensinando e fazer isso aqui, compartilhando o que a gente aprende. Isso é algo que mexe, vem de dentro mesmo. E, assim, nesse período de pandemia, devido às minhas experiências pessoais, né, e familiares, e eu fui em busca disso, porque eu fico... Assim, não pode ser assim. Esse conhecimento já existe. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo, e depois o que está acontecendo com o outro, que o meu foco maior era o Sócrates, o meu marido, que ficou muito ruim, e aí ele volta para casa muito diferente do que aquele ano que saiu, né? Aí, participando da Abratef, que é a Associação Brasileira de Terapia Familiar aqui do Brasil, eu sou membro também, e aí ouvi uma palestra de um terapeuta, psiquiatra, lá do Rio Grande do Sul, e aí me chocou muito quando ele disse assim, aquela pessoa que volta para casa depois desse... Isso tudo que eu estou me referindo aqui é em relação ao Covid, tá, gente? Covid e pós-Covid. Aí foi especificamente aquela palestra também para a gente, como terapeuta da associação, e ele falando, aquela pessoa que volta para casa não é a mesma pessoa que saiu. Ai, gente, aquilo me chocou, chega até me doer aqui hoje em dia também, de novo, eu acho que vai ficar... que dói. A gente vê aquela pessoa que saiu de um jeito e volta totalmente diferente. Eu falei, meu Deus! E aí, naquele período, que era muito recente, foi abril, logo assim que começou a pandemia mesmo, disseminou, ninguém queria cuidar direito, porque também ninguém sabia direito o que era aquilo, todo mundo com muito medo. E aí, graças a Deus, o Sócrates pôde voltar para casa, mas aí o tal do home office, mesmo o tal do home office, né? Não, home office não, home care, ninguém queria ficar, ninguém queria cuidar. Olha, teve uma enfermeira que veio aqui do home care, ela chegou da porta do quarto assim, ela nem entrou na porta do quarto, nem entrou no quarto, ela só olhou o Sócrates assim de longe. Eu falei, pode entrar, ele já está curado do Covid, porque ele só saiu do hospital porque o Covid tem 14 dias de incubação na gente.
As sequelas é que são elas, né? Então, assim, mas naquele momento era tudo muito assustador, né? E aí eu fui enfermeira do Sócrates também, porque eu tive que cuidar dele. Graças a Deus o Sócrates tem uma irmã que é enfermeira mesmo, fez o curso de enfermagem, e ela trabalha lá em Juiz de Fora. Então, assim, eu conversava muito com ela, e vocês que já passaram por isso, vocês sabem, quando a gente vê o marido da gente em uma situação muito difícil, Deus nos renova de uma forma, né? Eu acho que é marido, filho, seja lá quem for, Deus nos dá uma força que a gente não sabe de onde vem, só vem de Deus mesmo. E Deus fez isso comigo naquele momento. As meninas estavam aqui em casa também, as minhas filhas, nossas filhas, e teve um momento em alguns momentos de cuidados com ele, que eu tive que ser mais dura, que em alguns momentos eu deixava elas assim assistirem algumas coisas, mas na hora de cuidar das escaras, que eu tive que cuidar de uma escara, que eu tive que cortar na carne, mas que não era mais carne, né? E aí eu tive que literalmente cortar aquilo. Eu falei, meu Deus, o que é isso, sabe? E aí no outro dia, quando amanheceu todo esbranquiçado aquilo ali, aí me veio à mente assim, meu Deus, eu estou matando meu marido ao invés de ajudar. E aí eu ligava para a Sebastiana, que é a irmã do Sócrates, e tirava foto daquilo, mostrava para ela. Aí eu falei assim, não, Lúcia, é assim mesmo, que antes de ficar bom o negócio, ele fica todo branco, porque vai nascendo pele nova. Mas você imagina, né? A gente está acostumado assim, essas coisas. A gente está na cozinha, a gente está não sei onde. Se você pega uma carne e a carne está esbranquiçada, o que você acha? Está apodrecendo, não está? Então, gente, olha, aquilo me fazia muito mal. Eu ficava muito assustada. Mas, olha, Deus foi restaurando. E hoje eu vejo mais o restaurar de Deus, né? Mais o restaurar de Deus. Essa coisa de olhar para Ele. Mas só que nesse período, eu também fui adoecendo e não fui me dando conta, porque eu também peguei o Covid. Tá? Eu adquiri o Covid também na mesma época. Eu peguei antes dele, ele cuidou também de mim. Depois é que ele ficou pior, por causa da fragilidade mesmo. Ele tem problemas respiratórios. Mas uma das coisas que o médico disse assim, ele tem um corpo frágil, mas ele tem uma força de vida muito grande. E tem mesmo, graças a Deus. E as brincadeiras que a gente faz, né, um com o outro, e essas coisas assim, eu falei assim, graças a Deus por isso. Ele não tem um temperamento depressivo, também não tem. Então, isso me ajudou muito a entender justamente, a procurar esse termo, não o termo em si, eu fui procurar o que estava acontecendo. E vocês vão ver que tem tudo a ver nesse processo do languishing, do que aconteceu. Eu fui, então, baseando, já que a gente não, assim, eu gosto das coisas com uma base teórica também, que a gente possa buscar e ver assim, da onde surgiu isso? Eu posso confiar mesmo, porque a gente vê muitos especialistas surgindo por aí, gente que nunca nem estudou nada da área, mas é especialista. O especialista hoje em dia está dando nervoso. Pois é, eu não sou especialista na área, mas eu pesquisei. E aí eu pesquisei, então eu vou compartilhar com vocês a tela do que eu compartilhei, do que eu pesquisei e do que foram os meus pontapés iniciais. É claro que existem muitos outros artigos, e agora, então, que a coisa está tomando corpo, já tomou corpo no sentido da pesquisa, muita coisa nova está acontecendo, porque as sequelas do Covid, elas só estão aí agora. Então, os estudos eles vão permanecer nos próximos 10 anos, 20 anos, e depois da vacina, então, que a gente não sabe as reações que elas trarão, né? Até para nós e para a geração futura, a gente não tem noção. Então, os estudos vão continuar aí. E eu espero que a gente pegue esse tempo de uma certa compreensão disso. Mas, graças a Deus, a gente vai pegar e já estamos melhor, né? Graças a Deus, aqui no Rio, a gente já pode andar sem máscara, já pode ir nos locais sem máscara, e isso é bênção de Deus também. A vacina também é bênção de Deus. Apesar de todas essas circunstâncias loucas, enlouquecedoras por aí, ela é bênção. A gente sabe que é. Mas tá, vou compartilhar com vocês aqui a tela. Isso, tá aí. Eu queria ver um jeito. Será que existe um jeito de compartilhar que eu possa continuar enxergando a tela toda? Será que existe?
Esses dias uma menina fez uma palestra, Ana, e ela conseguiu assim colocar bem pequenininho, bem pequenininho. Ela conseguiu dividir a tela da gente e a tela do outro. É muito interessante esse jeito. Eu não. Eu acho que são dois computadores, às vezes, porque tem Ah, um, tá, tá. entendeu? Então tá Às bom. vezes é mais, é mais A tá acima tecnologia mais da avançada, nossa, né? É, exatamente. tá Eu certo, tá precisava ter certo. alguém de TI para poder fazer isso. Tá, ok, não tem problema. O importante aqui, mas é que tem algumas palavras que elas ficam sumidinhas ali para baixo, mas não tem problema não. Então, isso aí, olha, é o psicólogo e sociólogo Corey Case. Ele é americano, ele criou o termo flourishing, florescer, e esse termo se tornou reconhecido no mundo inteiro, porque também ele é um psicólogo e sociólogo também que ele trabalha a psicologia positiva, você também já deve ter ouvido muito esse termo. A psicologia positiva é muito legal, muito boa, mas em tudo na vida tem seu lado bom e um outro muito estressante também. Mas a gente, nos últimos tempos, tem se utilizado muito da psicologia positiva. E toda hora eu me deparo com essas novas ideias e tudo mais, aí eu percebo que a palavra de Deus é tão clara para nós e ela traz textos assim tão importantes que nos mostram o quanto as coisas já aconteciam, só não tinham sido descobertas por nós, né? E o tanto de congresso de mulheres que a gente viu assim desse termo florescer, floresça onde Deus plantou, e floresça. É assim que é. E foi a partir daí desse termo flourish, no caso de florescer, mas florescendo, essa ideia, né, de florescendo, essa ideia dele. O Case, ele atua nas áreas da saúde mental e métodos para alcançar relações sociais positivas. E também eu achei muito legal, e estou querendo entrar um pouquinho mais nessa questão da psicologia do envelhecimento, porque afinal de contas a gente está envelhecendo, né? E eu preciso também entender aqui na minha cabeça esses processos do envelhecimento que às vezes são tão doloridos. E aí depois já é uma outra coisa, depois um entre amigos para a gente poder conversar sobre ele, né? E ele, então, ele criou esse termo, flourish, que descreve, olha só, que descreve adultos mentalmente saudáveis. Não é uma pessoa que está de bem com a vida em tudo, que está fazendo tudo. É isso não é igual esses coaches da vida que fica aí, que a gente fica quase enlouquecida porque não consegue alcançar nunca nada. Não. Adultos mentalmente saudáveis são pessoas comuns que lidam com os problemas comuns da vida, né? Estão tristes num dia, no outro estão melhor, a vida comum do dia a dia. Só que o que foi acontecendo, que ele também foi percebendo que ele ficou impressionado agora pós-Covid, tá? Com o número de pessoas que não estavam deprimidas, mas também não estavam prosperando, não estavam o quê? Não estavam se sentindo bem, sabe? Essa coisa é um vazio, o language, no caso, né? É um vazio entre a depressão e o bem-estar. Imagina isso, gente, esse limbo aí, né? Entre a depressão e o bem-estar. E isso para quem é um adulto saudável, uma pessoa saudável. Eu acredito, ele falou só sobre o adulto, mas hoje eu penso que essa pesquisa está mais ampliada, inclusive para o adolescente, para talvez até para a criança, cada um na sua faixa e na sua forma de entendimento, né? E me veio aqui à mente agora, de repente, uma criança que pode ter pego Covid e fique um tempo muito entristecida, cabisbaixo. Então, é assim, a gente precisa ter esse entendimento e essa consideração em relação a essa criança, esse adolescente, não ficar só cobrando, né? A gente precisa ter essa percepção. E o Case, né, o Corey Case, ele percebeu essa questão e ele começou a pesquisar sobre isso. A pessoa não tem sintomas de doença mental, né? Não tem. Mas também não é mais um exemplo de saúde mental, né? Aquela pessoa saudável que produzia como antes, que escrevia um texto como antes, que até sorri como antes, sabe? De sentar na frente da televisão e não ficar catatônico, sabe? Não, essas coisas assim foram acontecendo. Eu vivi isso aqui em casa.
Então, eu fui vendo isso e falei assim, gente, é isso aí. A pessoa não está funcionando com a capacidade total. Isso, é isso aí mesmo. Esse sentimento entorpece a motivação. Olha só, o language, ele entorpece a motivação. Ele atrapalha a capacidade de se concentrar e triplica as chances de reduzir o trabalho, obviamente, né? Então, você está trabalhando fora, depois do Covid, você ficou o quê? 15 dias fora do trabalho, aí você tem que voltar, você tem que produzir, você tem que fazer, tem que acontecer, mas você não aguenta. E não aguenta, não é simplesmente porque você está em depressão. Você pode até ter entrado numa depressão, aí é diferente. Mas você não aguenta porque as sequelas estão aí. As sequelas estão aí. Então, é importante, vamos pegar o exemplo da Shirley, que está aí agora, ela não está com o Covid todo, mas ela foi infectada, está com a vacina, né? Ela tomou a vacina, ela está aí. Então, é preciso realmente tomar o cuidado, esse repouso, repor as coisas, as vitaminas que precisa, mas assim, tenha o repouso, mantenha o repouso, deixe o organismo, né, se restabelecer e saiba que se na semana que vem você ainda não estiver como você estava na semana passada, é normal, tá? É normal. Agora, vá se observando, né? Vá se observando. E aí a gente faz assim, a ideia é que parece ser mais comum do que a depressão grave e, de certa forma, pode ser um fator de risco maior para doenças mentais. Olha só, é uma pessoa saudável. A pessoa saudável adquiriu a doença e esse vírus ele se aloja em vários locais, porque a gente já viu que ele entra na corrente sanguínea, né? Ele entra na corrente sanguínea, ele vai para todos os lugares, ele vai para o cérebro, ele fica ali quietinho, ele atrapalha alguma coisa naquele momento que ele está em ação, mas ele fica lá adormecido. Esse que é um dos problemas sérios, né? Até dessa coisa não sei o que lá, enzima spike aí, que está mexendo em várias coisas, eu não sei direito disso, então nem vou falar, mas tem tudo a ver com isso. É como se fosse uma bomba relógio. O negócio fica ali. Aí, se a imunidade da gente abaixa, ele aflora. Aí aparecem várias outras coisas. Se já aparecia antes, agora ficou mais nítido e ficou mais grave. A gente precisa prestar atenção. Por isso a imunidade da gente, se a gente puder sempre manter o máximo de vitamina D, né? Aí as outras questões, o zinco e tudo mais. Administrar também o estresse, porque a nossa vida é muito estressante, né? A gente ainda continua aqui, ó, o languishing não é uma tristeza, não é um cansaço, não é depressão, é mais um desânimo, uma desmotivação, a sensação de carregar um peso invisível e constante, um coração apertado, uma respiração difícil, uma alma vazia em um corpo que luta para se reencontrar e que há muito tempo não se vê, não se sente. Ou seja, isso é muito doído, né? Isso é muito doído. E eu vi isso aqui dentro de casa. Toda hora eu me reporto a isso. Isso aqui com o Sócrates. Comigo também, mas muito mais com ele, por causa da dinâmica. Quem conhece o Sócrates de perto sabe disso. Por quê? Porque ele não consegue mais dar aquilo que dava antes, né? Como no dinamismo e tudo mais. Mas, assim, na mente, você ainda está querendo, mas, ao mesmo tempo, você já não mais corresponde. Então, quando você se olha, você assim, meu Deus, tem hora que fica assim uma coisa. Um dia ele falou para mim assim, amor, eu não sei, é uma tristeza tão grande que eu estou sentindo, é uma coisa ruim. Ele falou desse jeito comigo, mas aí a gente vê que um especialista está falando essa questão aqui, né? É uma alma vazia, num corpo que luta para se reencontrar, que há muito tempo não se vê, não se sente. E isso é muito doído. Para todas nós é assim. Eu me senti assim também lá no início, quando eu fiquei mal também. Depois que ele foi ficando bom, e aí eu vi que ele estava bem, graças a Deus, dentro. Aí foram as sequelas essas aqui que a gente está falando, que a gente foi tratando mais. Mas antes disso aqui, de eu ter a informação e ter esse conhecimento e transformando em conhecimento, eu também fiquei muito mal. E aí eu fiquei muito mal. Isso foi o quê? Em dezembro de 2020. Porque o processo dele foi todo em 2020, né? Início de 2020. Porque eu já vinha de 2019 para 2020 com um susto muito grande com a Camille. Camille, minha filha, nossa filha mais nova, ela ficou também entre a vida e a morte. Fiquei com ela
14 dias internada com ela, porque aí, graças a Deus, aí nos Estados Unidos, a coisa de poder ficar com ela foi assim uma bênção do Senhor o tempo todo. Eu cheguei nos Estados Unidos, fui direto para o hospital e só saí do hospital para poder vir embora para cá. E essa forma de trabalhar aí, eu fiquei muito agradecida a Deus, porque eu pude ficar com ela o tempo todo. Ia para a UTI, eu ia junto, ia fazer a diálise, eu ia junto, eu ficava impressionada com aquilo, porque aqui no Brasil a gente não pode nada, né? O Sócrates ficou o tempo todo assim, sozinho, não podia, né? Mas também por causa do Covid, mas aqui é assim, a pessoa entra no hospital, você fica longe, você só pode ir visitar. Aí eu entendi também nesse processo, eu fiquei entendendo, aí, olha só a curiosidade, eu sou curiosa mesmo. Aí eu falei, que negócio é esse? Por que nossa medicina é assim e a medicina dos Estados Unidos é diferente? Aí eu fui ver, por quê? A influência francesa aqui no Brasil, a medicina francesa é muito parecida, a forma de agir no hospital e com as pessoas em relação à medicina, assim, dessa coisa de ficar longe. Mas olha só, assim, aí eu já vinha de lá, eu já estava muito cansada, deixa eu voltar para cá, assim, eu já vinha de lá muito cansada. Aí eu cheguei a um ponto, e o Sócrates fica ruim, isso em dezembro de 2019, ó, novembro, dezembro de 2019, com a minha filha. Aí vai janeiro, fevereiro, que a gente fica aqui bem, ela veio para o Brasil, fez uma cirurgia, todo esse acompanhamento que a gente, como mãe e mulher, a gente fica muito apreensiva o tempo todo. E aí foi janeiro, fevereiro, quando a coisa estava melhorando, entra março, e aí março, a gente vem dia 16 de março de 2020 para dentro de casa, e dentro de casa a gente adoece. Mariane estava adoecida e a gente não sabia, ela veio, trouxe a doença, o vírus para dentro de casa, então foi Mariane, depois eu e depois Sócrates. Então, março de 2020, a gente ficou ruim. E quando foi abril de 2020, o Sócrates é internado no dia... Agora, gente, hoje, no caso, né? Vai fazer 2 anos, no sentido assim, no dia... Olha, meu Deus, a ação e a reação ainda dia 1º de abril, o Sócrates vai ser internado. E ele fica todo mês de abril e só sai em maio. E essa coisa da gente não ver a pessoa que a gente ama é muito enlouquecedor. E aí a gente vendo e lidando ao longo da caminhada com as pessoas morrendo e sendo enterradas sem você não ver. Meu Deus, aquilo me dava uma coisa que eu nem sei te dizer, não vou dizer que era medo, era pavor mesmo. Eu dizia, Deus, tem misericórdia. E aí eu me sentia também, uma confusão de sentimentos, porque eu falei assim, mas por que eu vou pedir por mim se o outro lá, que também é pastor, que é isso, que é aquilo, também está morrendo, e a esposa dele está ficando, e a esposa do outro está morrendo? Sabe que fica uma confusão na cabeça da gente? Então, assim, eu fiquei, Deus, eu não sou melhor que ninguém, mas eu também não sou pior que ninguém, e isso e aquilo. Eu falei assim, eu vou pedir, se Deus vai atender, eu não sei, isso é uma questão do Senhor, mas eu vou implorar ao Senhor. Então, foram dias e dias de muito choro. E graças a Deus, a Mariane, que a nossa filha mais velha, ela esteve aqui, então ela foi ela tem a cabeça mais racional e ela me permitia chorar e ela ajudar em algumas coisas, sabe? E então eu vivi todo esse processo que eu estou trazendo tudo isso, por quê? Porque eu também entrei nisso aqui, só que eu não tinha noção. E aí, quando foi isso de 2020, né, passando nesses cuidados, mesmo, quando foi em novembro, eu não estava dando conta mais, não. Eu estava muito irritada, muito nervosa, e aí eu me lembro que a Mariane falou assim, mãe, o que está acontecendo com você? Você não é essa pessoa, você é isso, você é aquilo. Ela falando assim, mãe, você é uma pessoa assim, o que está acontecendo? E aí eu fui chocada com aquilo, eu falei, realmente, eu preciso me cuidar. Foi aí que eu procurei um psiquiatra, que também é um psiquiatra cristão, que eu posso confiar nele. E aí ele falou assim, Lúcia, diante de tudo isso que você está vivendo, você está sofrendo, você está vivendo um estresse pós-traumático. Eu fiquei assim, como assim? Eu falei assim, um estresse pós-traumático. Eu achei aquilo assim, né, do que ele foi falando, eu falei assim, na verdade é isso mesmo. Porque eu não parei de estudar, eu não parei de trabalhar, eu só acumulei, foi acumulando aquilo em mim. Falei, meu Deus, como é que vai ser agora, né? A psicóloga sofrendo de estresse pós-traumático. Mas é verdade, sofri mesmo. E aí eu entrei num tratamento mesmo, psiquiatra, assim, de formulação. Ele me deu uma fórmula para dormir, um remédio para dormir, porque eu não estava conseguindo dormir, né? E também um remédio que me fazia
encarar melhor as coisas. E eu fui fazendo isso. Falei assim, Lúcia, você vai fazer esse tratamento no período de, no mínimo, 6 meses. Mas, assim, vamos estender isso aí, no mínimo, 9 meses a 1 ano. Isso em dezembro, final de novembro para dezembro. Porque eu falei assim, se eu chegar no Natal com esse espírito que eu estou aqui, vai ser um horror. Aí eu resolvi procurar ajuda. E foi o que aconteceu comigo. E eu fui me tratando, e nesse período todo eu fui fazendo toda essa procura de entendimento do que eu estava vivendo e do que meu marido também estava vivendo. E aí, pacientes, o esposo de uma paciente minha também entrou num período, agora já foi nesse 2021, né, num período assim ficou internado também, já com outras questões. Eu falei, então eu preciso, como profissional, entender o que está se passando com os outros, comigo, para que eu possa também ajudar outras pessoas. E foi aí que eu cheguei nisso aqui, como eu estou falando. Mas antes de chegar nisso aqui, uma coisa interessante, os artigos anteriores estavam mostrando que nós estávamos vivendo um esgotamento pandêmico. Eu até já falei sobre isso lá atrás, porque foi a primeira informação. Eu falei assim, eu estou com isso. Eu estou com um esgotamento pandêmico. Então, há pessoas que não chegam a estar com o language em si, porque o language é tudo isso que vocês estão vendo aqui. Tá? O language, ele é a crise de ansiedade junto, ele é a síndrome de burnout junto, tá? Ele é tudo isso junto, num agravamento muito maior. Tem gente que está passando por um esgotamento mesmo, das coisas ao redor e tudo mais, mas não fisicamente. Mas já tem gente que está sofrendo tudo isso. Então, esse entendimento ele foi sendo aprimorado, né? Foi sendo aprimorado. E agora, então, tem esse termo aqui, o termo em inglês que significa language, em inglês significa definhamento. Aí, assim, alguns especialistas brasileiros aqui, eles preferem tratar esse termo como a deriva ou apagão. A pessoa está meio à deriva, né? Então, está sofrendo um apagão. Porque é isso que acontece. E aí, esse psicólogo e escritor americano, o Adam Grant, ele escreveu um livro justamente depois da experiência dele, sofreu Covid. Ele falou, eu estou assim, porque eu me sentia assim, queria, né, levantar e fazer as coisas, e agora eu não quero mais, agora eu quero postergar, eu quero ficar na cama, eu quero isso, quero aquilo. Então, ele cunhou esse termo agora em abril de 2021, e quando ele escreveu o livro, aí que realmente, né, ficou conhecido. Ele escreveu que, para ele, é assim, a sensação de estagnação e vazio. É como se você estivesse levando os dias sem entusiasmo, olhando para a própria vida através de um vidro embaçado. E essa pode ser a emoção dominante em 2021. E realmente é. Eu penso que isso aqui é a sensação, a emoção dominante mesmo em 2021, que é assim, a sensação de estagnação e vazio, uns dias sem entusiasmo, e a gente ficava olhando e fica olhando a própria vida, né, através de um vidro embaçado. Essa é a ideia mesmo. E aí, depois de tudo isso que a gente está vendo aqui, e com a minha experiência no trabalho com mulher, a minha experiência pessoal, para nós mulheres, eu penso que o Covid, né, acrescido aí, quem está passando a fase da menopausa, quem vivencia a questão do hipotiroidismo, que é o meu caso, ou o hipertiroidismo, que tem a realidade de outras pessoas, acrescido também com uma endometriose, meu Deus, e também com TPM e outras coisas mais que a gente vivencia como mulher. Então, eu acho que tem umas pessoas que acham assim, eu acho que eu estou enlouquecendo mesmo. O sentimento de enlouquecimento, de perda de razão, ele é muito real. Ele é muito real. Porque tudo, gente, nessa pandemia, em todas as faixas etárias, a minha experiência tem mostrado isso, tudo ficou muito mais intenso, seja no adolescente, seja no jovem, seja no adulto, no velho, tudo ficou intenso demais. Se a gente tinha um probleminha, a sensação, olha só, a emoção, a sensação, é que é muito intenso. E a pandemia fez com que tudo isso tomasse uma proporção imensurável e também indescritível. Parece palavras assim, com hiperlativos assim, mas é real, viu, gente? É real. Tudo tomou uma proporção assim imensurável, indescritível. Mas é importante a gente ver que cada uma de nós, cada pessoa tem a sua forma e a sua maneira de sentir e de expressar também no seu jeito, a sua forma, o seu estado emocional e físico. Essa é a questão.
uma pessoa pode pegar a Covid, ou Covid, adquirir o Covid, e pronto, passou por ele, não está nem aí, nem sabe. Tem gente que pegou, nem sabe que pegou, e é assim que é. Mas cada um de nós tem o seu jeito diferente de sentir o negócio. Mas aí, o que a gente faz, então, com tudo isso, né? Eu fui procurando as coisas também. Eu falei, mas o que eu faço com tudo isso, então? Algumas pessoas, então, eu pude fazer um resumo aqui de umas dicas da gente poder sair disso aí, né? Se liga nas dicas para sair do estado do languish e aumentar seu tônus vital. O tônus vital é justamente isso, é uma linguagem mais nossa mesmo, da psicologia e tudo mais, da psicanálise também, mas mais da psicologia, da terapia. Essa questão da gente ter o tônus vital, né? Essa questão da energia mesmo, de ter vida, né? Vital é vida mesmo, tônus na vida, porque a gente pode ficar assim, né? Mas não ter vida. Uma das dicas é, para de ver TV. E isso aí é muito difícil. Seu cérebro registra mais ou menos 2.000 imagens por dia. Os anúncios, as notícias são feitos para chamar a sua atenção e deixar a sua marca registrada em seu cérebro. Isso lança em sua mente uma série de frequências que abaixam o seu estado emocional vital. E abaixa mesmo, gente. A gente precisa prestar atenção nisso. Eu vivenciei isso, eu sei que é. Mate a sua televisão. 95% do que ela transmite é ruído. A gente, então, vai entrar num bom senso, aí num consenso, né? Ter bom senso em o que eu quero ver, o que eu posso adquirir, né? O que eu posso observar e trazer para dentro de mim, reter o que é bom, porque as coisas tem muita coisa boa também, né? Agora, essa questão que eu estava lendo um outro artigo, assim, um dos problemas da atualidade em que os jovens e muitos de nós adultos fica e as pessoas que têm um conhecimento e fica rebatendo e debatendo essa questão é porque nós nem somos mais consumidores da TV, nós somos só receptores. É sentar ali na frente e ficar só recebendo. Eu falo na TV, mas hoje tudo é na tela, né? Na frente da tela, aqui o computador, seja o que for. Agora com as Smart TVs, então é tudo muito junto. Ou a tela do celular também. A questão é que as pessoas não querem mais raciocinar. Você vê, a gente escreve um texto, as pessoas não querem texto, elas querem um vídeo, e querem um videozinho de 1 minuto. Como que você vai falar num assunto? Mas a gente faz post. Eu gosto de escrever, eu vou continuar escrevendo. É aquela coisa. Quem tem o interesse de ler e de aprender igual eu tenho, então vai ler. Porque tem que ler. Seja um artigo, né? Seja o que for, tem que ler. Uns videozinhos para reforçar aquilo ali, ok. Mas ficar só com vídeo não é a mesma coisa. Então, a gente tem que ensinar e levantar essa questão com as outras pessoas. Porque se você fica só recebendo, você não é mais nem consumidor, você é só receptor. Olha só essa diferença. E as crianças precisam ser chamadas a atenção para isso, né? As informações geradas por ela, que é a televisão, deixarão você em crise, e deixa mesmo, gente. Além disso, criará em você a ideia de que tudo mudou e que o atraso é você, o atrasado, no caso, é você. Manipulará seus sentimentos, suas sensações e principalmente seus valores, o que é mais grave. Isso aí são as redes sociais de uma forma geral, né? A gente olha a rede social e aí, meu Deus, todo mundo está fazendo isso, todo mundo está fazendo aquilo, menos eu. Eu sou uma desgraça. Eu sou isso. Então, isso vai fazendo conosco. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Liga a chave do agora é uma outra dica bem interessante, que tem sido assim, trabalhada essa ideia muito assim. E desconecte-se da frequência do passado e liga a frequência do agora, porque tem gente que vive só assim, né? Vive só no passado. Antes disso eu era assim, assim, assim. Porque no meu tempo era assim, no meu tempo. No seu tempo. O seu tempo é o tempo todo. Hoje você também é seu tempo. Agora, quando eu era criança, era assim que funcionava. Quando eu era isso, mas agora eu sou assim, assim, assim. Então, é viver o agora da melhor maneira que a gente pode. Tá? Use o passado apenas como uma biblioteca para repetir seu acerto e não errar nas mesmas coisas. Isso aí a gente precisa aprender também, né? E ative a voz da sua mente. A frequência correta começa na sua mente. Esse termo aqui utilizado, a frequência, é justamente essas questões das conexões. Nossa, é tudo muito rápido. É como se fosse uma frequência mesmo de rádio, de televisão, sei lá, que passa. Nós temos energia, nós somos assim também. Né? Isso não é antibíblico, anticristão, não. Nós somos assim.
E a gente tem frequências, a gente tem energia também, né? A gente precisa colocar o pé no chão, é quase que um fio terra, né? Quando a gente toma banho de mar, a gente fica mais feliz. Aí o pessoal aí das outras essas seitas por aí diz assim: toma um banho de sal grosso que o negócio vai melhorar. Tá, melhora mesmo. Por quê? Porque o sal faz diferença na vida da gente. Quando eu tive esse entendimento, falei, gente, olha só, né? A minha mãe, a gente mudou para o Arraial do Cabo, porque o médico tinha dito para ela assim, ó, muda para onde tenha sódio, né? É sódio isso, é? Iodo, não é sódio, não, iodo. Muda para onde tem iodo por causa da questão da tireoide e tudo mais. Então, assim, tudo a ver, nós somos assim, nós somos criados do pó da terra, né? Aí, outra coisa, falar o que se deseja é muito bom, pois a fala também é uma frequência. É isso que a gente está falando aqui, né? A conversa, a troca. Mas se a confiança não estiver primeiro na mente, a fala apenas não dá resultado. É muito do processo terapêutico isso, né? Mas também é muito da nossa vida. Até da oração, como ele coloca aqui. Eu achei muito legal da onde eu tirei essa ideia. É por isso que muita gente ora e nada acontece, sabe? Porque não tem fé, não acredita, sabe? Assim, aquela coisa assim, ai, Senhor, faz isso, mas ela mesmo não está nem aí. A questão da nossa mente, eu tenho aprendido muito também sobre isso. Meu Deus, se eu tivesse aprendido isso quando eu era criança, ou quando eu era adolescente, ou mesmo jovem, como teria sido diferente a minha vida? Mas eu não vou ficar perdendo tempo pensando nisso. É agora que eu estou aprendendo. O meu aprendizado de vida dos últimos 10 anos foi demais da conta. Então, é isso que eu quero viver. E isso, gente, eu tenho vivido agora de uma forma muito especial. Graças a Deus, sabe? Nessa questão da nossa mente. E a palavra de Deus diz para a gente renovar a nossa mente. É um renovo constante. Mas é um renovo diferenciado, mas ele é constante. Aí a gente tem aqui uma mente fechada, né? Uma mente fechada reclama. Uma mente aberta, no sentido de bem, né? De uma mente saudável, ela aprende. É claro que a gente reclama também, mas a gente não fica preso à reclamação, à ruminação, né? A gente aprende. Uma mente fechada diz que tudo é impossível, mas a outra não. Ah, não, a gente vai fazer acontecer. É possível, sim. Uma outra paralisa, a outra vivencia as coisas em movimento, uma outra sofre pela opinião alheia, a outra aprende com a crítica, né? Vamos lá, fez isso? Dói. Claro que dói. No primeiro momento, a gente sofre mesmo. Mas a diferença está em sofrer naquele momento e permanecer sofrendo, porque a gente vai aprendendo assim, meu Deus, eu não preciso disso, né? O medo controla uma mente fechada, uma mente triste, né? Já a outra não, ela lida com os medos de uma forma diferente, é um enfrentamento dos medos, porque o medo é normal, é natural para nós, mas a gente precisa saber lidar com ele, senão ele nos destrói, né? A raiva condiciona essa pessoa, mas também uma mente aberta, uma mente saudável, ela mantém o equilíbrio, né? Ela mantém o equilíbrio. E aí, quando eu falei ali na frente, assim, por hoje estar me sentindo melhor, falei assim, vou deixar isso para mais tarde, é justamente isso. Porque eu gosto de ter essa percepção de mim mesma e a percepção das pessoas mais próximas de mim de um crescente. Eu consigo observar isso. Eu estou bem ou eu não estou bem. Quando eu não estou bem e eu não consigo perceber o que está acontecendo, eu entro em reclusão e faço essa autoanálise e vou fazendo isso comigo. E hoje, depois de muito tempo, estando nesse language aí, então, eu parei, volto ali atrás, aquele tratamento psiquiátrico, eu já pude parar, graças a Deus, pude parar, né? Mas foi quase que 1 ano e 2 meses de tratamento, essa é a questão. Eu fui, obedeci direitinho e aí fui tirando aos poucos e agora, graças a Deus, eu não preciso mais da medicação em si. Mas os aprendizados, eles continuaram e continuam, né? Mas se tiver voltar de novo, vou fazer, porque eu vi que é necessário, né? O que eu falo para os meus pacientes, eu falo para os exemplos assim, se eu tivesse quebrado a perna, se eu tivesse caído, quebrado o quadril, a perna, sei lá, alguma coisa assim, eu ia passar meses, né? Ou assim, não sei, vou usar meses aqui, usando primeiro um gesso, né? Tomando remédio para aquilo melhorar. Mas é assim, todo mundo vê e aí, né? É sempre assim, puxa, que bom que você está se cuidando, né? Isso aí, daqui a pouco você vai tirar o gesso, daqui a pouco você vai estar andando. Pois é,
Mas só que quando a gente está com alguma coisa, né, alguma coisa lá dentro, ruim, quebrada, partida, machucada, ninguém está vendo. E às vezes, inclusive, a gente sente vergonha. Isso é muito triste, né? A gente precisa se cuidar. A gente precisa. Deus deu conhecimento, Deus deu informações para que a gente possa criar o melhor para nós. E é bom demais isso. Vamos nos ajudar. Agora, a gente tem que ter o equilíbrio mesmo. Tem que ter o equilíbrio. Nem tanto lá, nem tanto cá. Porque a gente pode realmente pisar na bola e fazer coisas que não deve? Pode. Mas a gente vai aprendendo. Então, hoje, quando eu acordei, hoje eu não atendi de manhã, mas assim, vou atender agora à tarde no consultório. Mas hoje, quando eu acordei, eu já não acordei com aquele cansaço que eu acordava. E da semana passada para cá, eu comecei a fazer exercícios em casa que eu já não estava conseguindo. Olha só, aí eu vou vendo assim um crescente em mim e eu vou me alegrando com isso. Semana passada, aí eu vou vendo que quando eu faço esses exercícios aqui de fisioterapia dentro de casa mesmo, aí eu fui vendo que as coisas foram melhorando e hoje, depois de muito tempo e meses, eu acordei, eu levantei, né, fiz meus momentos devocionais, tomei café, e aí eu fui no Hortifruti e comprei algumas coisas, vim para casa desejosa de cozinhar, coisa que eu não sou assim apegada nem um pouco. Muito pelo contrário, me faz muito mal até, essas coisas eu não suporto. Mas hoje foi diferente. E eu me alegrei com isso, tá? Eu me alegro e posso compartilhar com vocês isso aqui também, porque é um processo mesmo, é um processo de cura. E isso que eu estou falando aqui é do físico, mas aí nós, como mulheres cristãs que nós somos, nós temos a constante companhia do Espírito Santo de Deus conosco. Ele nos fortalece, sabe? E tem uma coisa que eu fui aprendendo, eu fui buscando, eu falei, meu Deus, se eu não buscar a Deus nesse processo todo, que já vem lá de trás o tempo todo, eu enlouquecerei. E eu não tenho outro caminho a não ser Deus, né? Aí Deus me orienta o que eu vou fazer isso, Deus me orienta isso, Deus me orienta aquilo. Assim é a nossa caminhada. Então, assim, hoje eu fazia isso antes, vamos dizer assim, eu fui no Hortifruti, eu só ia no Hortifruti, mas para subir os 5 degraus de escadas aqui do prédio, para subir ali na portaria, eu estava tão exausta, já tão exausta, que eu não queria mais nada. Eu só chegava em casa e não quero mais nada, eu quero só ficar quieta, deitar e ficar bem. Hoje não, hoje eu consegui isso. Então, assim, é um processo. Quanto tempo tem isso? Já tem 2 anos. Olha só como é o negócio. Mas isso é a minha realidade, tá, gente? Então, esse conhecimento, essa informação que eu adquiri, tenho adquirido e vou continuar adquirindo, é para realmente passar para outras pessoas, mas se perceba aí, sabe? Se perceba, veja como você está, para que você possa perceber mesmo. E aí, sintonize a sua frequência na estação certa, que é, né, a estação de Deus, a estação do bem-estar, a estação das amizades, fazer a coisa acontecer da melhor forma possível, né? Passe a vibrar a sua frequência em flourish, e não em flourish, porque em florescer, né? Não em languish. Olha aí, languish, porque você está lá apagado, né? Agora, languish, aí a ideia é que a gente fica assim. E aí eu fui pegando algumas frases assim que ao longo da caminhada nesses últimos tempos a gente está trabalhando como mulher, né? Escolha florescer em meio aos seus processos. Olha isso aí, gente. Eu tenho aprendido na psicologia. Claro que a gente já sabia disso, mas assim, né? Escolha, a escolha. Lembra lá quando Moisés fala ao povo, Josué fala ao povo assim: escolha hoje a quem vocês vão servir. Olha, se vão servir ao nosso Deus ou não. É uma escolha de vida ou morte. E sempre foi, desde o Jardim do Éden, uma escolha. A nossa vida é uma escolha. Não escolher já é uma escolha. Então, mas a gente é fácil isso? Nem um pouco. Mas aí, vamos lá, é um exercício mesmo. Escolha florescer em meio aos processos. Gente, eu quero dizer para vocês que eu quis fazer isso. Mesmo em todo esse mesmo processo aqui, eu falava para Deus, Deus, eu quero isso. Eu sei que a vida abundante que o Senhor nos oferece, ela não pode ser esse negócio que está aqui dentro de mim, não pode ser. E aí eu tenho visto que Deus tem se mostrado, eu tenho visto o poder de Deus, eu tenho visto que esse conhecimento adquirido
o conhecimento humano mesmo, né? Ele é muito válido e tudo isso. Então, a gente vai unindo tudo isso, porque nós somos corpo, alma e espírito. Não tem como a gente fugir disso aí. Então, vamos escolher, gente, fazer o melhor dentro daquilo que a gente pode fazer. Também não é aquela coisa assim, hoje eu escolho fazer isso e pronto, tem que fazer agora de tarde. Não, não é assim. A gente vai aprendendo ao longo da caminhada, né? A gente vai aprendendo. E aí, por onde for, floresça, né? Aí isso serve para cada uma de nós. Eu vou pegar a Ana aqui, né? A Ana foi para os Estados Unidos com as dificuldades que ela teve, com as dificuldades, com as coisas boas, mas ela escolheu também florescer lá onde Deus mandou ela, né? Rosângela também, nessas viagens para lá e para cá. Eu também. Cada uma de nós, né? Quando você saiu do seu lugar e foi para um outro lugar, mesmo que seja difícil, escolha florescer ali, né? Por onde for, floresça, gente. Mas não precisa chegar, né? Chegar chegando. Vai florescendo, porque para florescer, até para florescer, leva-se um tempo. Né? Até para florescer, leva-se um tempo. Então, vamos pensar sobre isso. E assim, floresça onde Deus te plantou. Isso aí é fundamental. Nós, mulheres cristãs, somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Isso é bom demais. E as árvores são plantadas. Elas não foram jogadas. Elas passarinho passou por ali, foi, né? Botando para lá. Não. A gente chegou no jardim e jogou para lá. Não, Deus não fez isso conosco. Eu não acredito que Deus faça isso conosco. Ele nos leva. No plano maior dele, nós somos pessoas-chave para ele, dentro da nossa realidade, ali no trabalho onde eu estou, dentro da minha casa, né? Então, essa questão do flourish, ele é muito bacana. Que a gente possa continuar, viu, amigas, aí nesse crescente de conhecer, de aprender, de ser o melhor que a gente pode ser, mas olha só, ser o melhor que podemos ser dentro da nossa realidade. Eu posso admirar muito uma outra pessoa, eu posso seguir os passos dessa pessoa, mas assim, eu serei tão boa quanto eu posso ser, né? E me lembrei aqui agora assim, dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. E olha, nós estamos bem a beça, viu? Nós estamos muito bem, porque a gente está andando uma com a outra. Olha, isso é bom demais. Então, meninas, vamos continuar aí, florescendo, tá? Florescendo para a honra e glória do Senhor. E se o Language se instalar, ele vai sair com a graça de Deus. E vamos ajudar outras pessoas a entender esse conteúdo aí também, tá? Um beijo grande. Obrigada por me ouvir. Obrigada por orar por mim também. Por dividir a vida, né, uma com a outra. Pronto, Ana. Acho que eu falei demais também. Amém. Né? Amém. Vou colocar aqui pra gente. Eu esqueci de tirar o negócio, desculpa. Não tem problema. Não, que isso. A Rosângela falou, Lúcia, que não estava vendo todos os slides. Mais alguém teve esse problema, será? Eu acho que se ela tiver pelo celular, para ver o slide, Rosângela, você tem que virar a tela para a primeira tela, que é aí que vai aparecer. Não, mas tinha que virar. Não, foi no computador que eu não vi, Viviane. Travou tudo no computador na hora que começaram os slides. Aí eu fiquei quieta, achando que era a Ana que tivesse travado, para que nós pudéssemos... Aqui travou minha câmera, eu não consegui mais entrar com a câmera. Aí fiquei esse tempo ouvindo, mas sem acompanhar. Resolvi perguntar para a Ana. Gente, deixa eu fazer uma coisa aqui. Aí eu vi para o celular. No celular eu consegui acompanhar. O final agora eu vi tudo. Entendeu? No então celular, tá ótimo. Bom, então, Lúcia, eu vou te dizer o seguinte. Primeiro, muito obrigada por esse banquete de conhecimento, de identificação, como eu me identifiquei, né? E como eu acho que algumas de nós aqui se pegaram assim em determinadas falas suas, mesmo eu não tendo tido essa experiência de alguém tão próximo a mim, internado e durante tanto tempo, creio que todos nós que gostamos de você, do Sócrates, né, que vivemos isso, vivemos de certa forma uma parte
mínima, ínfima do que você viveu com o Sócrates. E, ao mesmo tempo, nós vimos outras pessoas e fomos acompanhando aquela coisa toda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente não sabe da dor realmente do outro. A gente pode supor, pode imaginar, mas a gente não está lá na pele do outro. Então, assim, ver o que você aprendeu, minha querida, com essa dor, e saber que é possível, depois da dor, a gente poder falar, a gente poder se expressar e compartilhar, aprendendo e levando outras pessoas à cura. Eu vejo muito isso, assim, eu achava, Lúcia, que o vazio que eu sentia era por conta de estar nos Estados Unidos, de estar vivendo uma realidade difícil, né? No meio daquela neve toda, daquele frio todo, de uma realidade completamente diferente da minha. E hoje eu estou vendo assim, eu estou no Rio de Janeiro, mas eu ainda sinto aquilo que eu sentia lá. Então não tem a ver com a neve, não tem a ver com estar distante. Isso. Que coisa! E assim, nossa, você foi falando, algumas fichas foram se processando e caindo aqui. De que a gente tem que se olhar. Uma coisa que você disse, que eu acho que é muito bom, a gente tem que parar e se ver. Espera aí, alguém... E esse espelhamento da Nani com você, de dizer assim, mãe, você não é isso. Então, esse espelhamento do outro poder identificar em nós, espera aí, você não está... Isso não é normal. E outra coisa que você falou no início, essa habilidade de querer aprender. Eu chamei isso outro dia, e a gente já falou sobre isso também, é que a gente tem o espírito ensinável. Isso. Talvez seja isso, esse espírito ensinável. E o espírito ensinável tem muito mais possibilidades de aprender com a dor. Também. Quando a gente se rebela contra ela, quando a gente bate de frente com a dor, a gente não consegue aprender com ela. Mas quando a gente baixa a guarda e fala assim, Senhor, eu estou no meio desse caos, mas eu sei que o Senhor está aqui. Isso que você escreveu hoje lá no Amigas de Ministério, né? Do vale. Isso aí. Vale, de estar no vale. E algumas vezes nós vamos passar pelos vales mesmo. Semana passada. E você vê, o Amigas de Ministério também é um termômetro para mim, né? Eu estava observando isso essa semana. Olha a melhora que eu tive essa semana. Uma melhora psíquica, emocional, física também. A Lília, oi Lília, você está aqui, muito, muito gostoso você estar aqui com a gente. Muito bom. A Lília é uma amigona. A Lília, a gente compartilha muito a vida. Porque a Lília... gente. Que legal! Muito bom. Você tá ele nasceu com a tia dela, viu? Ai, que legal. Então, assim, a Lília, no tempo que a gente estava aqui, que eu estava sofrendo com Sócrates, que eu nem entrava no grupo, ela junto com uma outra amiga, criaram, porque o grupo de mulher é muito gostoso, assim, essa questão, elas criaram mesmo um momento de oração, e se reunia toda terça-feira para orar especificamente pela a realidade aqui de casa. E depois aquilo se transformou no Adorar, que a gente chama hoje, que é o Adorar, que a gente está se reunindo de terça em terça, 15 dias. A gente faz algo parecido aqui, não tem esse momento de palestra tão grande assim, mas é parecido. E aí eu fiquei um tempão também sem postar nada. E a gente conversava, eu falei assim, não, amiga, a Lília falava, não, pode ficar tranquilo que a gente está aqui te dando esse suporte. Porque, na verdade, a gente fica meio que um vazio, fica mesmo. E aí, eu vou dizer para vocês, agora, eu também já tenho 1 mês e pouco para cá que eu estou começando a ter o desejo de produzir coisas e de fazer coisas, inclusive de conversar com as amigas do próprio grupo. Entendeu? As coisas vão ficando diferentes, porque nós somos assim, essa é a questão. E aí, o que eu já aprendi também nisso é ter essa paciência
consciência pessoal, sabe? Essa coisa de respeito também pessoal. Tem hora que a gente tem que se obrigar, mas tem hora que a gente pode se compreender, né, umas às outras. Não pode contar com a compreensão de todo mundo também, né? Mas tá bom. Faz parte, né? Faz. Não contar com a compreensão de todo Isso, mundo faz parte. Mas eu quero te dizer mais uma vez que aprendi muito, foi muito bom. E quero, junto com esse agradecimento, agradecer também. Marluce entrou hoje pela primeira vez, a Lília entrou hoje pela primeira tá vez. Aí, isso é verdade. Está aqui também, pois é. Legal, Marluce também é outra amigona, menina Marluce cuida da gente de uma forma muito especial. Marluce é também preciosa demais. Pois é. E Lília, que também entrou hoje pela primeira vez, Madalena, que está logo ali, lá em Rondônia. Ei, Madalena! Lá na ponta lá do Brasil. A Leia e Magna estão no trabalho, mas estão nos ouvindo. Nancy está aqui pertinho, mas também está aqui. E assim, esse grupo tem sido terapêutico nesse sentido. E que bom que a gente admitiu que a gente precisa uma da outra e umas das outras. Porque nesse admitir que a gente precisa um do outro, a gente se abriu para receber do outro. E não só para dar. Eu imagino que tanto você quanto muitas mulheres de pastores, né, como nós, a gente sempre foi muito requerido para dar. E aí, quando a gente se abre para receber, que bom que a gente está dizendo assim, eu também preciso. Eu também preciso. Então, que bom que vocês estão aqui, que bom que a gente passou esse tempo juntas, e agora o microfone fica aberto para a gente interagir. E eu achei ótimo, viu, Viviane? Saber que você é sobrinha da Lília Godoy. Então! Nilson e Lília Godoy, né? Do tempo de juventude. Muito legal, né? De juventude. Olha, eu já achava, Lília, que a Viviane tinha algo especial. Eu não sabia que era o Godoy. Muito interessante. Brincadeira. Um prazer mesmo. Hoje eu consegui, né? Estou olhando o relógio. Uma hora eu tenho que sair para a capelania escolar, mas hoje eu consegui. Vou me disciplinar para toda quarta-feira estar aqui com vocês, porque foi um momento muito especial de aprendizado. E a gente precisa disso, né? Desse tipo de aprendizado também, né? Um prazer ver a Rosângela, tanto tempo, Rosângela, você, Ana, tanto tempo, e acho que mais de 30 anos, eu estava pensando aqui, ó. Beijo, Lília. Muito bom, Rosângela. Prazer, Nancy, e as demais que eu não conheço, Madalena, a Sheila, e aí está com o escuro, está no trabalho, mas prazer, viu? Viu, Vivi? Eu fui olhar lá no Instagram, garota, você é cobra entre amigas, hein? Ela é. Ela é cobra. Que a Vivi está aqui com a gente. Tá bom. Prazer. Ei, Marluce. Oi, eu estou o tempo todo ouvindo. Eu estou aqui fazendo serviço de casa, deixei minha caixinha ouvindo, mas foi muito bom participar com vocês. Vou procurar botar sempre o despertador para estar junto. Legal. Tá bom. Ô, Lúcia, aquilo que você fez lá no GAM foi bom, viu? Que bom que ficou bom. Você que me fez lembrar. Eu corri e estava fazendo as tarefas aqui, mas já ouvindo. E agora eu preciso terminar de almoçar para ir para o projeto, tá bom? Capelania escolar me espera. Ô, Lília, então olha só, Lília, vou te pedir 1 segundo a mais. Meninas, quem tiver com a câmera fechada, se puder abrir por 1 segundinho, 1 ou 2 segundinhos, para a gente tirar a nossa foto, que a gente sempre faz isso no início e no final, viu, Lília? Beleza. Esse momento a gente tem que registrar, pessoas queridas juntas, a gente sempre tem que registrar. Oi, Rose! Olha, tem gente aqui dos Estados Unidos, do Panamá, que está aqui, e do Brasil de diversos lugares, viu?
Shirley tá com Covid. Tá com Covid, não, tomou a terceira dose da Covid, gente, da vacina, e por isso que ela tá fechadinha hoje. Mas ela tá sempre por aqui, é um prazer ver vocês. Vamos à foto. X. Joia! Muito bom. Muito bom. Olha só, e agora, Lilian, pode sair à vontade, fica à vontade. Bom trabalho, Lete, Lilian. Deus te no trabalho abençoe. também. Deus te abençoe. Um grande abraço. Isso, Lilian. Abraço. Vamos lá. Rô, você queria falar alguma coisa? Você estava com a mão levantada já há um tempão. Eu falei assim, gente, a Rosângela querendo falar e a gente aqui cortando a minha amiga. A mãozinha foi para responder você aquela hora, não era para falar, não. Tá tudo bem. Deixa eu começar, então. Ô, Lúcia, você sabe tudo que você falou, a gente, né, só bebe. Mas tem uma coisa que eu acho assim, que nós que vivenciamos lutas, né, você passou por isso, eu passei com a minha filha, passei com o Davi depois, e aí você tocou na questão do psiquiatra, e eu acho que tem tanta gente com medo de medicação, sabe? E é tão importante você reconhecer que nós precisamos ser cuidadas biologicamente, sabe? Tem um médico para isso. Eu tive aí no Dr. Silvio, que vocês conhecem, que não foi o psiquiatra, mas foi a pessoa como médico que me despertou. Quando eu falei para ele, não sou eu, não estou dando conta de mim, né? Aí me receita um remédio que me deu up, que me deu essa ajuda. Então, nós somos humanas, sabe? A gente não aguenta mesmo. Mas é tão bom saber que não só o nosso esforço de ajudar, mas a medicação necessária tem horas. Então, nada de ter um preconceito, né? Lá em Moças Bonitas, as meninas, às vezes, tinham um preconceito, mas você toma remédio? Eu falei, vou tomar, sim, porque eu não estou dando conta e eu preciso estar bem para cuidar do meu marido. Então, se eu quero estar bem, eu preciso da medicação, sabe? Essa que você reconheceu e colocou aí, que se ficou um ano em tratamento, eu achei muito legal, porque eu acho que, principalmente nós cristãs, sabe? Tem muita gente amiga com preconceito com relação à medicação psiquiátrica, e nós precisamos dela antes de ficarmos totalmente em tratamento. É antes. É para que ela caia e depois não seja capaz de se autoajudar mesmo, e aí depender por completo de outros para nos ajudar. Muito bom. Vou deixar as amigas falarem. Fiquem à vontade. Viviane está lutando ali. Eu não sei se é uma cortina. O negócio é porque eu estou aqui em São Gonçalo, né? Aí a internet tá horrível. Eu tenho que ficar aqui na janela, pendurada aqui na janela. Pegar e eu. Tadinha. Podia estar vindo, tá uma luta aqui. Mas aproveitando já que eu estou falando, na quarta-feira, na outra quarta, né, a gente estava junto na quarta-noite, e eu consegui ouvir pela primeira vez o que a Lúcia estava falando. E sempre eu vou voltar na questão, assim, de que, apesar de toda a dor, né, que a gente passa, a gente olha para trás, a gente vê o quanto que Deus sustenta a gente, né? A gente, pela gente mesmo, a gente não passa. A gente, voltando lá no pior momento que a gente se encontrava, né? Se a gente pensasse assim, como que você estará daqui a 2 anos, né? O dia 30 de março de 2022, você ia falar, já vou estar desfalecida, mas a gente está aqui, né? E o quanto que Deus nos sustenta, assim, é muito tocante, de verdade. E eu na quarta-feira compartilhei na outra quarta, né? Eu tinha compartilhado aquele poema que eu mostrei para vocês pela primeira vez, aquele do Mármore, né? Que eu já li aqui no Entre Amigas há muito tempo atrás, e eu li na quarta-feira também, porque foi exatamente no ápice desse momento em que eu me encontrava. E é bom saber que Deus cuida da gente e ajuda a gente a passar, né, por essas coisas. Recentemente tive uma oportunidade muito, muito, muito boa, né? Muita bondade e misericórdia de Deus. E vou iniciar meu tratamento, né, com a psicóloga. Tinha muita dificuldade de encontrar alguém que pudesse corresponder nessa questão, que fosse cristã, que pudesse entender. E a pergunta que ela me fez foi: por que você quer? O que eu posso te dar? O que você quer?
eu falei, ó, eu estou sofrendo, estou num período de sofrimento, mas eu quero sofrer com qualidade, né? Eu não quero ter que... Muito bom. Aí ela riu, né? Ela falou assim, o pedido inusitado, né? Eu quero sofrer com qualidade. Porque assim como a Lúcia falou, de escrever as coisas, de ficar recluso um pouco para entender, eu sou exatamente assim, eu gosto de entender por que eu estou sentindo, quando, qual é o meu gatilho. Eu gosto de entender, eu gosto de saber o que passa na minha cabeça e perceber como que eu reajo também nas coisas que eu amo fazer. E nesse período, assim, eu estou num período de sofrimento e eu quero sofrer com qualidade, eu quero entender isso. Né? Eu acredito que eu passei do language e eu estou no período do flourish. Né? Apesar de, né? Apesar de. E eu tenho pedido assim, essa é a minha... Oi? É isso aí mesmo, muito bom. Apesar de tudo, assim, a minha maior oração ao Senhor é que não importa quantas vezes eu passo por situações difíceis, mas eu peço ao Senhor que permita que meu coração continue doce, né? Eu não quero ter um coração amargurado, quero ter um coração doce. E eu fico impressionada do quanto essa doçura, né? Gente, de onde vem isso? É Deus mesmo. Deus responde à nossa oração e ajuda a gente a passar pelas nossas dificuldades e também ajudar uma a outra, crescer junto com a outra. Isso é muito edificante, de verdade, é muito bom. É mesmo, é mesmo. Meninas, Viviane, te ouvir é tão bom, assim, pela sua sinceridade, a sua espontaneidade. Só que eu queria saber o seguinte, gente, eu não parei a gravação. Eu vou parar agora. Cadê a Meire para poder falar aqui? Se a Meire estivesse aqui, ela já tinha falado, Ana Laura, desliga. Então eu vou desligar e vou terminar pela palavra da Lúcia, porque aí a gente fica mais à vontade, tá certo? Deixa eu botar aqui.